Olá, seja bem-vindo ao CTM, Curso Teológico Ministerial da Primeira Igreja Batista em Araras. E eu já quero pedir a você que se inscreva no nosso canal do YouTube. Fazendo isso, você vai receber as notificações de novos vídeos, vai ficar por dentro das nossas programações aqui na igreja e também será avisado das estreias de novas aulas aqui do CTM, tá bom? Então, se você puder, faça isso, se inscreva no canal da PIB Araras. A aula de hoje é a terceira sobre hamartiologia, a doutrina do pecado. Na primeira aula, falamos sobre a origem e a natureza do pecado. Na segunda aula, falamos sobre os resultados e as consequências do pecado. E hoje, o assunto é sobre o pecado e o cristão. E a grande pergunta a ser respondida sobre esse tema é a seguinte: os crentes, aqueles que foram salvos por Jesus, eles são santos ou são pecadores? E a gente vai tentar responder isso hoje aqui. Ao longo das cartas do Novo Testamento, o povo de Deus é chamado de muitas coisas, por muitos nomes. São chamados, obviamente, de igreja, mas também são chamados de eleitos, de irmãos, são chamados de amados, filhos de Deus. Mas um dos termos que mais aparece no Novo Testamento para se referir aos crentes é o termo santos. Em contrapartida, nós não encontramos no Novo Testamento, em nenhum lugar, os crentes sendo coletivamente chamados de pecadores. Essa terminologia ela não é usada por nenhum autor bíblico para se referir aos crentes. Agora, é claro, é óbvio, que isso não significa que cristãos não pequem. Cristãos pecam e podem vir a pecar das formas mais terríveis, moralmente falando. Lutero usava uma fórmula para falar sobre isso, sobre essa questão, que era o simul justus et peccator. R.C. Sproul, pastor e teólogo americano, comentou o seguinte sobre essa fórmula de Lutero. Ele disse assim: talvez a fórmula mais famosa e pertinente nesse ponto seja a fórmula que Lutero usou, simul justus et peccator. Se algo resume e captura a essência da visão da reforma, é isto: simultaneamente justo e pecador. Com esta fórmula, Lutero estava dizendo que em nossa justificação, nós somos ao mesmo tempo justos e pecadores. Agora, se ele tivesse dito que nós somos justos e pecadores ao mesmo tempo e na mesma relação, isso seria uma contradição de termos. Mas não é isso. Ele estava dizendo que simultaneamente, sob uma perspectiva, somos justos. E sob outra perspectiva, somos pecadores. Em nós mesmos, sob o exame minucioso de Deus, ainda temos pecado, ainda somos pecadores. E este é o coração do Evangelho. No coração do Evangelho está uma dupla imputação. Meus pecados são imputados em Jesus, e a justiça dele é imputada em mim. E nesta transação de duas vias, vemos que Deus não negocia com o pecado ou compromete sua própria integridade para nos salvar. Antes, pune real e completamente o pecado ao imputá-lo em Jesus, mantendo sua justiça, e assim ele pode ser ao mesmo tempo justo e justificador. Então, à vista de Deus, o meu pecado vai para Jesus,
e a justiça dele vem para mim. Através da fórmula de Lutero, nós já temos aqui praticamente a resposta, né? Então, simultaneamente, justos e pecadores. Mas perceba que no seu comentário, Sproul diz que são diferentes perspectivas. O justo e o pecador são perspectivas diferentes. E isso é o que nós vamos tentar explicar aqui. Como eu disse, cristãos ainda pecam e podem chegar a cometer pecados terríveis. E é óbvio que todo pecado é terrível, mas existem alguns que, moralmente falando, chocam mais do que outros, principalmente se forem cometidos por cristãos. Nós temos nas Escrituras um caso em que Paulo precisa tratar na sua carta aos Coríntios de um rapaz que estava tendo relacionamento com a sua madrasta. E olha o que Paulo fala, o que Paulo diz, e escreve à igreja nesse trecho da carta. 1 Coríntios 5, versos 1 e 2. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês, possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso. A igreja em Corinto era uma igreja com muitos problemas, com vários problemas. O apóstolo Paulo é duro com eles e diz o que estava acontecendo ali e que isso não acontecia nem mesmo entre os incrédulos. Paulo está dizendo, olha, o que está acontecendo entre vocês, nem os incrédulos fazem. E Paulo aqui está falando para crentes, para pessoas que são salvas, pessoas que foram salvas por Jesus. E talvez a gente possa pensar assim, né? Tá bom, ele está falando para crentes, mas esse rapaz especificamente que fez isso aí, esse aí certamente não era crente, mas também esse rapaz era crente. E como é que nós sabemos disso? 1 Coríntios, a continuação, o verso 5 desse mesmo capítulo, que diz assim: entreguem esse homem, ou seja, esse rapaz, a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, o rapaz era crente, estava, obviamente, em uma situação de pecado que nenhum crente deveria estar, mas era crente. Aqui, Paulo, ele ordena que a igreja aplique uma disciplina sobre o rapaz, por conta desse pecado. E é disso que o texto se trata. Se trata da necessidade da igreja em tratar os pecados que acontecem dentro dela. E em casos assim, existe então a necessidade da disciplina eclesiástica, com o propósito de restaurar o crente. O crente que está nessa condição de pecado, através da disciplina, pode ser restaurado. Esse é o propósito, levá-lo ao arrependimento. Então, vejam, uma igreja difícil, cheia de problemas, formada por pessoas pecadoras, apesar de serem crentes. Mas olha só que interessante como o apóstolo Paulo, ele inicia essa carta. Como ele se refere àqueles irmãos que já vimos aqui, são pecadores. 1 Coríntios,
o capítulo 1, versos 1 e 2. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Aqui nesse verso 2, existe algo muito importante para entendermos sobre a questão do pecado e o cristão. Perceba que Paulo fala de dois aspectos de santidade. O primeiro é posicional e imutável, que é os santificados em Cristo Jesus. É por isso que os crentes são chamados de santos, porque posicionalmente são santos. São santos em Cristo, por causa de Cristo. São separados, foram justificados. Nesse aspecto, não existe nenhum tipo de hierarquia de santidade, no sentido de, por exemplo, um ser mais santo do que o outro. Esse é menos santo, aquele é mais santo. Não. Todos que estão em Cristo são igualmente santos nesse aspecto, no aspecto posicional. E isso tem tudo a ver com o que nós falamos sobre o estado de pecado. Esse estado de pecado em que o homem se encontra desde Adão. O pecado que torna o homem pecador, mesmo antes de cometer atos pecaminosos. A morte espiritual herdada de Adão. É dessa condição que Cristo nos tira. Dessa condição de mortos em pecados. A condição de escravos do pecado. Em Cristo recebemos vida, somos regenerados. Então, a condição de pecador em que estávamos antes de Cristo, e esse primeiro aspecto de santidade que Paulo fala, ambos são posicionais. Existe a santidade, os santos, no aspecto posicional, e o pecado, também nesse aspecto de posição, de estar no pecado. Então estávamos assim, antes de Jesus, posicionalmente no pecado, mortos e escravos dele. E em Cristo somos santos, porque estamos em Cristo, vivificados por ele. Mas existe aí um segundo aspecto, no texto que lemos. Porque Paulo ele diz o seguinte: santificados em Cristo e chamados para serem santos. Espera aí, né? Como assim? Já não são santos? Já não são santificados em Cristo? Por que ainda são chamados para serem santos? Enquanto o santificados em Cristo é posicional, como dissemos, os chamados para serem santos é processual. Diz respeito à vida de santidade, diz respeito a comportamento, a vida santa, diz respeito a afastar-se dos atos pecaminosos, diz respeito ao parecer-se mais com Cristo, nas atitudes, no falar, no pensar, no agir. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: olha, vocês são santos por causa de Cristo, separados porque estão nele, e não são mais escravos do pecado, mas por serem quem vocês são agora em Cristo, santos, é que vocês devem viver uma vida condizente com a posição em que vocês se encontram. Por isso, são chamados
para uma vida de santidade. Então, assim como nós vimos na primeira aula, que o pecado tem aspectos diferentes, um aspecto posicional, o mortos em pecado, e um outro que diz respeito aos atos pecaminosos, na santidade também existe um aspecto posicional, que é os santos em Cristo, mas também um aspecto processual, que é o da santificação, que se dá durante a vida do crente. Apesar dele já ter recebido tudo o que necessita para uma vida de santidade, no momento da sua conversão, existe um processo que acontece na vida de todo crente. Mas, afinal de contas, por que o crente ainda peca? Se você assistiu a nossa primeira aula de hamartiologia, você vai se lembrar que falamos sobre a natureza do pecado, que existe em todo ser humano. Que após a queda, existe no homem uma natureza pecaminosa que produz pecados. Dessa natureza, ainda não estamos livres, seremos livres quando estivermos com o Senhor, mas ainda não. E é por isso que ainda pecamos. O apóstolo Paulo chama essa natureza pecaminosa de carne. E os chamados para serem santos tem a ver com o abandonar a carne, com o deixar para trás, ou deixar de lado essa natureza pecaminosa e passar a viver pelo Espírito. Olha o que é que diz Gálatas 5, versos 16 a 25. Paulo diz assim para aqueles irmãos: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam, os que estão nessas coisas, não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus, ou seja, os santos em Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ou seja, se somos santos, sejamos santos no nosso caminhar, no nosso andar, no nosso dia a dia. Essa luta da qual Paulo fala aqui, aos Gálatas, que acontece entre carne e espírito, ela só acontece com o crente. Por que ela só acontece com o crente? Porque aquele que não tem Cristo, ele ainda é escravo do pecado. Ele não foi liberto dessa condição. Não existe luta. Ele simplesmente está entregue. Ele está entregue a essa condição de pecado. Já o crente, apesar de ainda possuir essa natureza pecaminosa, que o apóstolo Paulo chama de carne,
ele tem em si também a habitação do Espírito. E como ele diz aqui, os dois desejam coisas contrárias. Então, na vida do crente, sempre vai existir esse conflito. A sua carne, sua natureza pecaminosa, tentando produzir pecados, tentando produzir ações pecaminosas, enquanto que o Espírito está santificando o crente no seu falar, pensar e agir, produzindo no crente o fruto do Espírito, que lemos aqui. E a boa notícia para nós que somos crentes é que o Espírito vence, ele sempre vence. Deus é que santifica o crente, e ele fará isso, inevitavelmente. Ele santificará o crente, apesar da nossa carne continuar resistindo até o fim. O crente, ele pode sim ter altos e baixos na sua vida, nesse processo de santificação. Pode ter momentos em que a carne, o pecado, estão aparentemente vencendo o conflito, mas é certo de que Deus logo o trará para si. Aquele crente que por um momento está entregue ao pecado, certamente Deus vai tratar com ele e trazê-lo para perto novamente. Haverá arrependimento, haverá confissão, haverá perdão e restauração. Para explicar isso, nós usamos a figura de um espiral ascendente, que é esse. Então, cada círculo representa momentos da vida do crente, em que ele resiste às tentações, busca a vida de santidade, ou que cai diante das tentações e peca. Mas é importante entendermos que a direção desse espiral, ela não muda. É sempre para cima. Os altos e baixos o levam para cima. Levam o crente em direção ao alvo, em direção à santificação, a estar cada vez mais parecidos com Cristo. Existe uma linha teológica que diz que existe a possibilidade desse espiral mudar de direção. Ao invés de estar para cima, ele estar para baixo. Então, o crente, nesse caso, apesar de não perder a sua salvação, ele desistiria de buscar uma vida de santificação, se afundando cada vez mais no pecado, chegando às vezes em condições piores das quais ele se encontrava antes até de encontrar vida em Jesus. E nessa posição teológica, esse crente vive dessa forma, entregue novamente ao pecado, nesse espiral para baixo. Ele vive assim para o resto da sua vida. É o que os teólogos que pensam assim chamam de crente carnal. Não é assim que cremos. Nós não vemos isso como uma possibilidade para o crente. Não encontramos, inclusive, sustentação para essa doutrina nas Escrituras. Apesar de respeitarmos aqueles que pensam dessa forma, não são hereges, por isso, muito longe disso. A grande maioria são homens de Deus, estudantes sérios das Escrituras, mas humildemente discordamos desse posicionamento. Cremos que Deus santifica o crente e Ele fará isso independente da nossa carne. O que acreditamos é que o cristão,
Ele pode sim, por um período, estar em pecado, até de maneira obstinada, mas cremos também que Deus tratará com ele, como dissemos, e tratará por meio de disciplina. O próprio caso, de Coríntios 5, que lemos, Paulo dizendo, olha, entreguem esse crente, entreguem a Satanás, para que o corpo pereça, mas que o espírito seja salvo. Então, como já falei, o propósito da disciplina é a restauração. A disciplina acontece para que o cristão perceba o seu erro, se arrependa e se reconcilie com Deus e com a igreja. Em alguns casos em que o crente, o cristão, já está numa situação de pecado por muito tempo, a disciplina de Deus chega às últimas consequências, podem chegar a isso. Na própria carta aos Coríntios, a gente tem exemplo disso. O capítulo 11, versos 20 a 22, olha o que é que Paulo diz. Falando a respeito da ceia para aqueles irmãos. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente não. A igreja em Corinto estava celebrando a ceia do Senhor de qualquer jeito, como percebemos aqui pelas palavras do apóstolo Paulo. Haviam irmãos que estavam ficando bêbados na ceia e Paulo os exorta. Paulo aponta o erro para que eles se corrijam. E depois ele vai dizer o seguinte, os versos 20 e 22, depois de falar sobre como deve ser feito, como deve ser celebrada a ceia do Senhor, ele vai dizer o seguinte, nos versos 27 a 32, diz assim, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Aqui é importante, olha o que ele vai dizer. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Percebemos ali no texto níveis dessa disciplina de Deus. Disciplina por causa do pecado daqueles crentes. Crentes que estavam em pecado, tomando a ceia do Senhor indignamente. Então, vemos que Paulo diz que alguns já estavam fracos e doentes, ou seja, para com esses Deus ainda está tendo misericórdia, está avisando, está tentando trazer de volta por meio da disciplina. Mas Paulo diz, vários já dormem, já dormiram. Ou seja, Deus disciplinou crentes ali na igreja em Corinto com morte física por conta do pecado. Nisso cremos. Nisso nós cremos. Não significa que toda morte precoce de cristãos
seja por conta de pecado. Não significa que toda morte de crentes seja uma disciplina de Deus, mas certamente em alguns casos sim, isso acontece. Principalmente se esse crente está vivendo obstinadamente no pecado. Então pode acontecer a pessoa que, apesar de ser crente, apesar de ter nascido de novo, de ter o Espírito o santificando, se esse indivíduo se entrega a uma ou mais práticas pecaminosas e permanece obstinadamente por determinado tempo, sem arrependimento, isso pode acontecer. Deus certamente, na verdade, vai tratar com ele por meio de disciplina. E pode acontecer de chegar até a última instância dessa disciplina. Deus, Ele corrige os seus filhos. Ele sempre fez isso. Fez diversas vezes com Israel e com homens, em particular, dentro do povo de Israel. E Ele faz isso com a igreja. E faz isso com crentes, em particular. Para encerrarmos e respondermos a questão que levantamos no início da aula, que foi, se nós crentes somos santos ou pecadores, eu quero dar aqui então uma resposta definitiva, uma resposta final, que é a seguinte: somos santificados em Cristo, posicionalmente santos, justos pela justiça de Cristo, mas, ao mesmo tempo, chamados a santificarmos o nosso agir, nosso pensar, falar, que ainda não são perfeitos. Essa é uma obra que Deus ainda está fazendo em nós, essa santificação processual. Sendo assim, simul justus et peccator, simultaneamente justo e pecador. É isso que somos, é assim que podemos definir. Somos santos posicionalmente em Cristo, mas sendo santificados por Ele, portanto ainda imperfeitos e portanto ainda pecadores. Em hamartiologia, dentro desse módulo, acredito que teremos somente mais uma aula. Falaremos sobre tipo ou tipos de pecado ou de pecados, Será que isso existe? Será que existe pecadinho e pecadão? Falaremos sobre isso e daremos um resumo de toda a matéria nessa próxima aula, que será então a última aula, tá bom? Talvez tenhamos um módulo específico para tratar da Teodiceia, que é o problema do mal. Fica mais ou menos dentro do mesmo assunto, mas de fato merece um módulo à parte aí, São muitas coisas para serem tratadas, para discutir. E é isso. Por enquanto, terminamos aqui. Espero que você tenha sido abençoado em mais esse tempo de estudo das Escrituras, sobre a doutrina do pecado. E que o Senhor te abençoe. Fique com Deus. A gente se encontra na próxima aula. Um grande abraço.